Pronto. Bom dia, meninas. Eu não falei ainda, minha internet caiu aqui bem na hora. Um dia abençoado para todas nós. Vamos dar continuidade, né? Nosso terceiro dia de devocional. Hoje a Lohane vai trazer uma palavra para nós. É isso mesmo, Lohane? Ah, isso, trocou, né? Ah, desculpa, gente. Então, Raíssa adora, fica à vontade. A Lauren deve ter ficado doidinha agora aí. Eu olhei ontem no grupo, achei que era a Isa. Eu até queria agradecer, né? Eu precisei trocar com ela e ela se dispôs a trocar comigo. Mas tudo bem, acontece, né? Olhou lá, eu não mudei na lista, né? Meninas, bom dia. Queria que a gente começasse com uma oração, né? Vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos aos céus nesta hora. Deus amado, querido e santo, bendito e maravilhoso. Pai, tu és bem-vindo neste lugar, Pai. Nós clamamos a tua presença, Senhor, a presença do teu Espírito Santo, Deus. Nós necessitamos do Senhor. Que nesse dia o Senhor se faça presente, Pai, em todos os momentos da nossa vida. Pai, que nessa manhã, Deus, nós possamos nos alimentar da tua palavra, que é viva e eficaz, que é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, Senhor, que penetra alma e espírito, Deus. Que nós possamos, Senhor Jesus, aprender com o Senhor nesta manhã. Pai, que cada coração, Senhor, seja uma terra fértil nesta manhã, Deus, para receber da tua palavra. Pai, todo grilhão da mente, Senhor, eu repreendo agora em nome de Jesus, Deus, todo mal, toda seta do inimigo, Senhor, tudo aquilo que vem para roubar a tua palavra. Nós não aceitamos, Deus. Deus amado, querido e santo, abençoa, Senhor Jesus, cada mulher aqui representada, Deus, cada família, Deus, toma em tuas mãos, guardando e livrando de todo mal, Senhor. Em nome de Jesus, nós clamamos a tua presença mais uma vez, Senhor. Pai, que eu diminua nesta hora, Senhor, e que o Senhor cresça, Deus, porque eu não sou nada, mas a tua palavra é tudo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Meninas, como a gente está fazendo o devocional, né, da Viviane, hoje o tema fala sobre raízes familiares, e a gente vai ler Isaías 49:15. Diz assim: haverá mãe que possa esquecer seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Só lendo mais uma vez para a gente realmente fixar o versículo. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Eu acho esse versículo forte, né? Porque aqui ele faz a comparação com um dos amores que a gente tem dentro de nós, que eu acho que todos nós, a maioria, né? Se não todos, mas a maioria, que é um amor perfeito, né? Assim, que a gente idealiza, que desde do primeiro contato a gente está junto com a nossa mãe, né? Muitas das vezes a gente se apoia nela com mais frequência, né? A gente vê muitas vezes nela um amor realmente perfeito, né? Que sempre nos acolhe, que sempre está ali. Da mesma forma, quando nos tornamos mães, né? Eu sei que aqui no grupo existem algumas mães, nós também temos esse sentimento, né? De realmente fazer o nosso melhor, dar o nosso tudo, né? Para o nosso filho. Mas ele é um amor que pode ser, que é humano, né? Ele também erra. Então, por mais que nós achamos que nossas mães são perfeitas para nós, ou que nós também somos mães perfeitas, esse amor ainda assim é falho. E mesmo que esse amor falhe, né? Mesmo que nossas mães errem gravemente conosco, mesmo que nós erramos gravemente com os nossos filhos, ainda assim o Senhor é justo, perfeito, o amor dele é inexplicável, né? Então, que nessa manhã a gente possa refletir nisso, sobre esse amor perfeito. Que não adianta a gente buscar perfeição em outras pessoas, nem que ele mesmo faz a comparação, né, com essa perfeição do amor da mãe, né? Muitas das vezes nós colocamos a nossa mãe, às vezes, num pedestal, que minha mãe é maravilhosa e tal, mas esse amor, ele pode ser imperfeito, ele pode errar, ele pode sim se esquecer, né? É triste, mas a gente vê relatos, né, nas mídias hoje em dia, né, com
essa capacidade que a mídia tem de nos trazer essas informações de mães, né, que abandonam os filhos bem pequenos ali, bem recém-nascidos, mas ainda assim o Senhor está dizendo, ainda que isso aconteça, eu estarei com vocês, eu não os abandonarei, né? E então, vendo esse amor perfeito, nós acabamos também por idealizar, né, pessoas perfeitas, famílias perfeitas. A gente vem falando aí, né, acho que a Thaís citou também no primeiro dia, sobre a perfeição, né, que a gente vê em coisas de rede social, né, que a gente acha que tudo é aquilo ali, então a gente idealiza muitas coisas e às vezes nós nos frustramos, acabamos ali frustrando com a nossa família, por pensar assim, ah, não é como eu queria, não é como eu imaginava, quando na verdade nós precisamos focar em Cristo, né, naquilo que Cristo quer trazer para nós, qual é a essência que Cristo quer criar em mim. E para isso nós precisamos rever nossas raízes familiares, né? Porque tudo que nós fazemos, tudo que nós replicamos, tem a ver com aquilo que nós somos. Que nós fomos criados, o jeito de ser, né? Às vezes um jeito de fazer arroz, às vezes um jeito de arrumar a casa, às vezes um jeito de falar. Se ele sempre tem a ver com o jeito com que nós fomos criados, ou seja, é uma raiz que inconscientemente foi criada em nós. Então, aqui, lendo o devocional, nós precisamos ter cuidado e rever essas raízes, se realmente elas fazem sentido para nós, porque às vezes nós estamos replicando padrões que não fazem sentido para nós, por aquilo que nós acreditamos, por aquilo que nós acreditamos, né? Ou seja, por aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Nós precisamos buscar o padrão bíblico, o padrão de Jesus. Muitas das vezes nós temos padrões familiares bons, né? Viemos de famílias boas, respeitosas, às vezes até cristãos, né? Não é o meu caso, mas eu sei que existem casos aqui. Mas ainda assim, nós sempre precisamos revisitar essas raízes, nós precisamos cuidar delas e entender se realmente eu quero passar aquele padrão do qual eu fui ensinada para os meus filhos, né? Porque as raízes, elas são capazes de mudar as nossas estruturas emocionais, sentimentais, estruturais, e isso pode gerar grande impacto também na minha futura geração, né? Ou seja, nos meus filhos, na minha nova família que eu estou criando. Então, ela nos faz explicar, né, as ações, as reações de como eu vou reagir, é, ela diz como nós vamos nos relacionar, né? Porque eu fui criada de um padrão, então espero me relacionar de outro, mas a Bíblia diz que não é assim, né? Que a gente tem que servir ao outro enquanto num relacionamento. Então não é só um servindo ou só o outro fazendo. É, o, essas raízes familiares, né? Elas nos fazem enxergar o mundo de uma forma, às vezes acreditar em algo, ou fazer algo de forma diferente, sendo que a gente precisa olhar para a Bíblia. Por que que a Bíblia diz? Como eu devo agir, né? Como eu devo ser honesto, eu não devo roubar, não devo matar, né? Eu tenho que olhar para as coisas que a Bíblia diz que eu sou, ou que eu devo fazer, e não aquilo que a minha família me ensinou. Podem ser bons valores? Sim, acredito que a maioria das nossas famílias nos ensine bons valores, mas nós precisamos estar enraizados na palavra, porque muitas das vezes nós deixamos as raízes familiares tomarem conta de nós, contra os nossos sentimentos, fazem nos criar iras internas, né, daquilo que está no passado. Gente, só um minutinho, porque tem um cachorro aqui, eu vou ter que abrir uma porta, então ele não para de chorar. Só um minutinho. Gente, desculpa, porque eles estão me atrapalham aqui no meu raciocínio. Então, a nossa raiz, ela deve estar exclusivamente vinculada, não, ela não deve estar vinculada totalmente à figura materna e paterna, mas as nossas raízes, elas devem estar vinculadas a Deus, né? A nossa raiz principal é Deus. E uma das coisas que eu queria falar, eu não sei como, mas eu quero falar sobre a questão do perdão. Muitos de nós acontecem coisas no nosso meio familiar
em que a gente prefere não falar ou não expor, principalmente com pai e mãe, que a gente acha assim, talvez que seja uma desonra, ou que não sei qual o momento adequado em falar isso, mas é necessário. Nós precisamos nos assentar à mesa com eles, pedir perdão, porque na Bíblia diz honrai pai e mãe. Isso é um mandamento. Então, nós precisamos, isso é algo, se existe algo que você fez aos seus pais, que você sabe, e que às vezes fica lá no subconsciente, e vez ou outra vem em sua memória, você precisa se sentar e pedir perdão. Eu me lembro que muito no início da minha conversão, isso foi uma das coisas que Deus tocou muito profundamente ao meu coração. E me fez falar com os meus pais e pedir perdão. Eles não entendiam absolutamente nada, falava que eu nunca tinha feito nada que pudesse fazer com que eu tivesse que pedir um perdão, porque eu pedi um perdão chorando mesmo, assim, muito quebrantada. Porque naquele momento eu entendia e entendo até hoje que ao longo da minha vida eu causei frustrações para eles. E causei, às vezes, raízes. Eu não queria deixar que aquelas raízes ou que aquelas coisas que eu fiz tomassem conta do meu subconsciente e me fizesse ter um mau relacionamento com Deus. Porque a forma como nós nos relacionamos com a nossa família, principalmente com o nosso pai e com a nossa mãe, diz a forma como nós nos relacionamos com Deus e com o Espírito Santo. Isso é até uma analogia que uma vez conversando com um pastor, eu falei assim, parece que eu tenho a sensação que eu gosto mais, um exemplo, é só um exemplo, assim, é um sentimento meu, tá, gente? Eu tenho uma sensação que eu gosto mais do Espírito Santo. Aí ele pegou e falou assim, é porque realmente existe uma associação entre aqui a imagem do Espírito Santo está associada ao amor da mãe, por estar mais próximo, por ser algo mais íntimo, e Deus realmente tem a ver com o relacionamento nosso paterno, né? Com o nosso relacionamento que a gente tem com o pai. Então, eu senti uma distância, porque eu sempre fui mais próxima da minha mãe e não do meu pai, em todos os sentidos. Então, isso começou a ser um tabu para mim. Eu comecei a desvincular essa raiz, né? Falar assim, não, Deus, eu rejeito essa desaproximação que eu tenho de ti, né? Independente do relacionamento que eu tenho com meu pai, eu quero ter um relacionamento profundo com o Senhor, um relacionamento íntimo, né? De realmente conversar, falar, sentir, ouvir, coisas que não era possível no meu relacionamento de pai. Então, como eu chamo o Senhor de pai e o meu relacionamento como pai não era assim, então eu precisei desmistificar isso para minha mente. Então, eu convido vocês, né, a pensarem nisso. Como tem sido o seu relacionamento com o pai? Porque às vezes pode ser isso que está atrapalhando. Às vezes pode ter alguma raiz de falta de perdão que não foi liberada para o seu pai ou para sua mãe, que está te impedindo de viver coisas grandes no Senhor. Então, isso é muito importante. Reveja, sabe? Às vezes você vai pensar assim, nossa, mas faz tantos anos, eles nem devem se lembrar. Eles podem mesmo não se lembrar, mas se você ainda lembra, quer dizer que essa raiz ainda está no seu subconsciente. E ela precisa ser tratada, ela precisa ser liberada, para que você consiga ali tratar essa raiz familiar, para que você possa viver grandes coisas no Senhor, para que você possa realmente frutificar, que é o que a gente tanto fala nesse livro, que você possa realmente viver aquilo que o Senhor tem para sua vida, né? Então, tente sempre pensar desse lado, né? Pense aí, faça suas anotações, anote aquilo que realmente você precisa pedir perdão, seja para um irmão, seja para um tio, seja para algum familiar, assim, mais próximo, que você realmente tem contato, seja algo que às vezes você tem guardado, né, há muitos anos. Eu até coloquei aqui nas minhas anotações que certa vez eu ouvi falar que existem até cânceres, né, ou algumas doenças que elas são provenientes dos nossos sentimentos. Então, eu ficar guardando, acumulando sentimentos, pensando naquilo que o outro está pensando, isso é ruim para mim, né? Isso pode trazer uma doença para mim. Isso faz mal para mim, não para o outro. Muitas vezes o outro realmente já até esqueceu. Mas enquanto eu não tratar isso dentro de mim, isso pode começar a virar uma doença, né? Então, o Senhor não quer isso. O Senhor quer que nós vivamos em paz, né? Que nós sempre buscamos ter o melhor, né, dessa terra. O Senhor, então, eu coloquei aqui, né, o Senhor está nos chamando para perdoar pessoas que estão esquecidas ou silenciadas dentro de nós, talvez elas precisam sentir o perdão, né?
O nosso interior precisa ser tratado. Nós precisamos rever o nosso interior, aquilo que está na nossa mente. O Senhor está nos chamando para nós verificarmos profundamente as nossas raízes, rever aquilo que estamos deixando tomar conta da nossa mente, ou que estamos deixando ali no cantinho, só acumulando poeira na nossa mente ali, e que não queremos tratar por medo, por achar que eu não vou mexer nisso não. Mas quanto mais eu deixo, mais problemas isso me traz, mais isso me atrapalha com o meu relacionamento com Deus, né? Deixa eu ver aqui. Seja qual for, eu vou falar uma parte aqui do devocional dela que eu tinha anotado para falar. Seja qual for a sua realidade hoje, é dia de lembrar que Deus é Pai e que a paternidade dele a abraça você quaisquer que tenham sido as suas raízes familiares. Famílias saudáveis geram famílias saudáveis. Então, o Senhor, ele te abraça, independente de tudo que você viveu, o Senhor é contigo. Mas o Senhor também é um Deus de justiça, né? Eu não posso simplesmente falar assim, não, o Senhor me abraça, o Senhor realmente me acolhe, sendo que eu sei que eu preciso pedir perdão, sendo que eu sei que eu preciso mudar, sendo que eu sei que preciso melhorar nas minhas atitudes. O Senhor não convém com o que não está escrito na Bíblia. Isso vai contra o que ele está falando. Então, ele está com você, ele te ajuda, ele é contigo, ele te consola. Quando a sua mãe, quando você pedir perdão, ela fala assim, não te perdoo, que é impossível, mas sei que ela vai perdoar, mas não, eu não te perdoo. Então, creia que o Senhor é contigo, ele te perdoou porque você teve a atitude correta, porque você teve o posicionamento correto, e ele vai te sustentar a partir de então. Então, se lembre disso. O Senhor é contigo a partir do momento que você está vivendo realmente tudo que Ele está pedindo para você viver. Então, não adianta simplesmente eu ouvir todos os devocionais, as meninas, tanto a Thaís quanto a Cleo, né, têm falado tanto sobre alinhamento, e eu acredito que as meninas também vão falando, porque é isso que o devocional vai trazendo agora. E não adianta eu ouvir e não praticar. Eu estou só ouvindo, mas eu não estou realmente alimentando o meu espírito, eu não estou revendo as minhas raízes, eu não estou tratando as minhas raízes, eu não estou fazendo aquilo que a Bíblia diz para eu fazer e estou pensando que está tudo certo. Que só de eu ouvir, levantar, fazer meu devocional, entender, está ótimo. Não, precisamos da prática, sabe? Quando eu citei lá na frente que eu precisei pedir perdão para os meus pais, para mim foi confuso, foi sem entender mesmo. Foi de um jeito estranho, estranho mesmo. Falo com toda. Essa foi a característica da minha conversa, estranhamente estranha, porque não tinha sentido, mas eu senti algo libertador. Eu senti que a partir daquele momento eu sentia Deus realmente falando, Deus realmente ministrando através da minha vida. Olha, filho, precisa ser assim. Esse é o caminho. Às vezes nós pensamos que nós vivemos algo desde quando nascemos e que às vezes não há problema naquilo. Mas talvez aquilo te incomoda, é onde precisa ser dito, ele precisa ser falado, exposto, liberado, para que haja luz sobre aquilo, para que o Senhor possa mover nessa situação. Mas para o Senhor mover, nós precisamos falar. Ele quer nos ouvir, né? Ele quer ver as nossas atitudes. Muitas das vezes nós ficamos pensando assim, como que eu vou fazer, né? Como vai ser? Mas peça então sabedoria ao Senhor. Deus, eu quero muito fazer, me ajuda a entender o melhor momento, o melhor cenário para que eu possa falar. Às vezes, pessoal, tem conversas, tem pedidos de perdão que não existe menor cenário, eles têm que acontecer. Independente de ter o melhor cenário ou não. O perdão, ele precisa ser liberado. O perdão, ele trava coisas em nossas vidas. E nas raízes familiares existem muito isso, porque as pessoas acabam deixando, por pensar que esse amor é perfeito demais e que está tudo certo. Mas não, é um amor que é imperfeito. Nós precisamos sim ir até essa pessoa, reconciliar, fazer coisas. Eu estou falando isso da questão de reconciliação, mas isso vale para padrões que nós herdamos das nossas famílias, né? Coisas que nós fazemos com tanta frequência, mas que sabemos que não é lícito, que não está na Bíblia, e às vezes replicamos. Isso também precisa ser mudado, isso também precisa ser gerado luz, né, para que as coisas realmente vão acontecendo. E aqui a autora, né, que é a Viviane, ela também cita que nós precisamos ser como José do Egito, né? Se a gente for rever
a história de José. Ele era uma pessoa que vinha de uma família que tinha inveja, muitas brigas, era um ambiente familiar cheio de mentira, enganos, traições, mas ainda assim, ele decidiu ser uma bênção. Nós precisamos decidir ser uma bênção. Independente do meio que nós viemos, independente daquilo que vivemos, nós precisamos decidir ser uma bênção. Bênção para onde? Para o meu país, para o lugar onde eu estou, para o meu trabalho, para a minha família. Eu preciso agir diferente da forma como me trataram. Nós temos a incrível mania do mundo dizer, faço o que fazem comigo. Não, precisamos ser diferentes. Nós somos luz e sal dessa terra. Então, nós precisamos agir diferente. Nós precisamos emanar o amor de Cristo. E foi isso que José fez. E ele provou na pele que ele foi uma pessoa que sofreu, foi para prisão, foi condenado justamente. Ele tinha tudo, né, que o mundo diz que a gente pode ter para falar assim, eu realmente mereço não amar essas pessoas. Eu realmente mereço apagar essas pessoas da minha vida. Mas ele fez o certo, o que o Senhor disse para nós fazer. Ele perdoou. E além dele perdoar, ele restituiu coisas para a família dele. Ele foi uma bênção para a família dele. E às vezes nós estamos guardando um rancorzinho tão pequeno, não estamos dando nem bom dia para quem a gente deveria dar o mundo inteiro por uma falta de perdão. Porque nós estamos escolhendo não perdoar. Nós estamos escolhendo entrar no lugar da ingratidão, no lugar de não agir como cristão, porque um verdadeiro cristão, ele reconhece, ele é uma bênção, ele é como José do Egito, né? Ele é realmente uma pessoa que faz a diferença por onde ele passa. E, mais uma vez, independente de onde você veio, da raiz familiar que você tem, das crenças familiares e dos costumes familiares, das brigas familiares que você enfrenta, dos enganos, das traições que você passou durante a sua vida inteira com a sua família, você precisa ainda assim ser uma bênção. Você precisa amar essas pessoas. Você precisa ser luz para essas pessoas. Por mais que essas pessoas possam ter te feito a pior maldade do mundo. Gente, eu, assim, não sei se alguém que viveu algo pior, mas ser dito como morto pelos próprios irmãos, colocado dentro de um poço e vendido pelos escravos, pelos próprios irmãos. E ainda se perdoar, isso nos ensina que talvez o que a gente não está querendo perdoar é mínimo. E se esse é o padrão, precisamos segui-lo. Se isso está na Bíblia, é o que nós precisamos fazer. Então, mulher, a sua ferida familiar não pode determinar o seu amanhã, nem determinar o que você é. Ela precisa ser tratada, revisitada. Então, as suas raízes familiares, hoje é dia de dar uma revista aí nela. Ver o que realmente tem te incomodado, ou que você tem guardado por anos, e talvez pode ser isso que esteja atrapalhando o seu relacionamento com Cristo, ou as coisas que você tem, que Deus já te falou que vai acontecer, não tem acontecido. Talvez seja porque você não quer abrir mão desse padrão. O seu futuro depende de um posicionamento seu, e o seu comprometimento com a palavra de Deus. Então, além do posicionamento, nós precisamos nos comprometer com aquilo que Deus diz para nós sermos. A palavra diz honrar pai e mãe, na palavra e na própria oração que Jesus nos ensinou, diz que nós devemos perdoar quem nos ofendeu. Então, isso é algo que precisa ser feito, né? Às vezes, nós oramos isso, falamos isso e não nos damos conta do peso que é perdoar quem nos ofendeu. Porque aparentemente dito parece leve, mas aparentemente feito é pesado. É complicado, precisamos ser preparados para perdoar quem nos ofendeu, né? Então, que nessa manhã você possa realmente se posicionar com relação a isso, com relação ao que você espera ser, a mulher que você espera ser em Cristo. E para isso nós precisamos revisitar as nossas raízes, revisitar aquilo que é importante, né? Que nós tenhamos decisão, tomamos decisão com firmeza, né, naquilo que cremos, que é a palavra. E, bom, eu acho que é isso, acho que eu falei tudo que eu tinha para falar. Eu creio que o Senhor, ele tem algo especial e bom, né, para todas nós, e o melhor deles é ir viver com ele, né,
quando ele voltar. Então, que a gente possa realmente viver de acordo com a Bíblia, né? De acordo com aquilo que o Senhor nos pede para fazer, porque é a partir disso que nós vamos ter vida eterna com Ele, né? Então, que nós possamos rever isso nessa manhã e que você não se sinta, eu nasci assim, eu vou morrer assim, a minha família é assim, todos são assim, eu vou ser assim. Que você possa nessa manhã ser invadida pelo amor de Cristo e aquilo que Ele diz que você é forte, corajosa, que você é uma pessoa íntegra, que você pode sim ser uma pessoa, uma bênção na sua casa, na sua família, tá? Eu falo isso por experiência própria. Eu venho de uma família que as mulheres, elas são esquizofrênicas. E isso é algo, assim, quem conhece a doença sabe o tanto que isso é algo bem forte. E se você realmente não tratar o seu emocional e ver aquilo, você acaba trazendo. Eu, às vezes, já falei para mim, eu nasci com isso dessa família, vai acabar que eu vou morrer assim. Mas toda vez eu me lembro, assim, opa, Deus me perdoa. Me perdoa porque eu tenho a marca de Cristo, eu sou diferente. Eu nasci para ser diferente. Então, assim, e eu preciso dizer isso para mim mesmo, até para mim acreditar naquilo que Deus acredita sobre mim, né? Que eu não sou o padrão da minha família. Eu não sou aquilo que foi determinado pela minha família, pelos meus familiares. Eu sou aquilo que Deus determinou para mim. E eu sou uma bênção. Eu tenho uma cabeça, uma mente abençoada. O Senhor pode me curar e curar as minhas raízes, né? Então, começa pelo nosso pensamento, né? De como nós pensamos em nós mesmos e como nós agimos diante das adversidades. Amém? Então, vamos orar. Alguém quer falar alguma coisa? Amém? Deus amado, querido, santo, bendito e maravilhoso, Pai, nós te entregamos esse devocional, Pai. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse alinhamento, Deus. Pai, em nome de Jesus, traga alinhamento às nossas mentes, aos nossos corações, Deus, a cada mulher aqui, Senhor. Deus, se existe, Deus, alguém que precisa liberar perdão, Jesus, que o Senhor possa dar capacidade, Pai, que o Senhor possa entregar a ela um momento certo, Deus, para fazer isso. Pai, que o Senhor possa dar a ela coragem, entendimento, discernimento para tomar essa decisão, Pai. Pai, em nome de Jesus. Visita, Senhor, agora a mente e a raiz familiar de cada mulher, Senhor. Ajude ela, Senhor, a se posicionar naquilo que ela precisa ser posicionada. Pai, que essa palavra, Senhor, venha ser guardada no coração, Deus, e possa produzir frutos, Deus, a 100 por 1, Deus. Que essa mulher seja uma bênção onde ela pisar a plantas dos pés, Deus. Que ela seja uma bênção na família dela, Deus. Que a partir da geração dela, ela crie uma geração abençoada, Deus. Em nome de Jesus, que ela venha quebrar padrões, Senhor, familiares que tem gerado na família dela, padrões geracionais até agora, Pai. Sejam quebrados agora, Deus, que todo grilhão, Senhor, toda obra do inferno, Deus, que toda armadilha de Satanás seja desfeita agora sobre cada família aqui, Senhor. Eu declaro que essas mulheres são do Senhor, Deus, que essas mulheres são abençoadas, cheias do Teu Espírito Santo, cheio de propósito e cheio de unção para fazer diferente, não só nas famílias delas, Deus, mas por onde elas passarem, Pai. Pai, abençoe, Senhor, o dia de cada uma, Senhor. Nos guarde, Senhor, debaixo da sua santa proteção, Deus, nos livrando de todo mal, de todo acidente, Deus, de toda obra do inferno. Seja conosco, Pai, neste dia. Deus, nós te louvamos e te engrandecemos, Deus, por esta manhã, Deus. Eu te louvo e te agradeço, Deus, porque o Senhor me capacitou, Deus. Obrigada, Senhor, pela tua abundante graça, Senhor, sobre nós todas as manhãs, Deus. Eu te louvo e te agradeço. Amém e amém. Amém, meninas. No